A seguir, IIGD Irajá. Voltando na armadura. Então, o versículo 10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí o 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Falamos sobre isso, mas é muito importante fortificar, corroborar bem o entendimento nisso aqui. As astutas ciladas. Observa bem que logo a seguir vem o não temos que lutar contra a carne e sangue. Olha como o Espírito Santo está alertando, advertindo, não é? Fazendo com que o cristão seja precavido, como ele esteja atento. Revestiu de toda a armadura de Deus, toda, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ora, se uma cilada, irmãos, se não fosse cilada, seria conhecida. Como é cilada, é repentina. É alguma coisa ruim, péssima, má, que acontece repentinamente. Um exemplo simples, irmãos, é quando a pessoa ela não se prepara em oração, por exemplo, para encarar um trânsito difícil. Tem gente que às vezes se aborrece no trânsito, gesticula, berra. Você já viu como o pecador solta a língua, muitas vezes no trânsito? Não, é interessante que ele dá uma cortada na gente e acha que está certo. E aí? E você então, na comunhão do Espírito Santo, você diz, vai na paz. Ou você diz, Deus te abençoe. Acabou, já quebrou a ferramenta do diabo. Às vezes é no local de trabalho. Se Deus diz, não luta contra a carne e o sangue, então fica em alerta se você sabe que tem alguém que está te perseguindo. Você sabe que tem alguém que está te perseguindo, quer você fora do caminho dele ou dela. O que você faz? Faz o que a palavra manda. Irmãos, a pessoa imagina essa armadura de guerra, olha para um soldado, mas não pensa nos ensinamentos. Essa armadura é a prática dos ensinamentos. Você quer ver uma coisa que te protege tremendamente? É você orar pelo seu inimigo. Tem alguém que está te perseguindo? Ora por ele. Você está se revestindo. Você está se resguardando. Porque você está cumprindo o que Deus manda. Você está debaixo da cobertura de Deus. Agora, o cristão que é criança, imagina se ele atenta para esse tipo de ensinamento. Ame o teu inimigo. Ore por quem te persegue. Não. A pessoa leva isso a termos religiosos. E fica descoberta. E daí não sabe por que o mal ataca. Então, irmãos, essa armadura, ela não é difícil de ser entendida. Mas é preciso colocar dentro do coração que nós precisamos fazer o que Deus manda. Revestido de toda a armadura de Deus. Eu tenho que saber o que é armadura. Bom, se eu penso numa armadura, como a Bíblia me apresenta nos tempos dos soldados romanos, eu sei que ela começa na cabeça e vai até o pé, ou começa no pé e vai até a cabeça. Tem que proteger tudo. Tem que proteger tudo. Tem que proteger minha mente, o que? Meus pensamentos. Não só contra um pensamento de um acidente, uma desgraça, mas também, meu irmão, muitas vezes, daquelas conversas que vêm para nos assediar. Às vezes vem o assédio para um jovem, para ele cair na tatuagem, e ele vai. Isso, porque todo mundo está fazendo. Não, mas eu tenho a mente de Cristo, eu penso como Deus pensa. Eu penso como Ele fala, deixa eu ver o que Ele fala sobre o corpo. Eu pertenço a Jesus, deixa eu ver o que Jesus me autoriza a fazer com o meu corpo. Meu corpo é dele, deixa eu ver o que Ele me ensina, o que Ele me manda fazer. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança, ensina o menino no caminho que deve andar. Quando envelhecer não desvia, ou seja, já tem estrutura, já está no caminho, ensina a andar no caminho. Então depois ele não vai desviar do caminho. Silêncio total, né, irmãos? Por quê? Porque os evangélicos estão se tatuando.
Senhores e senhoras, não são só os jovens. Cristão não se tatua, meu. Que isso, pastor? A senhora é antiga, a senhora já passou da idade. Que a senhora... Para, meu irmão. Eu já tive 5 anos, já tive 10, já tive 15, já tive 20. Acho interessante. A gente vê essa turma com as calças rasgadas. Acho que é um chiclete, estão na moda. Calça toda furada. Isso é a moda do século XXI. Não é não, meu irmão. É a moda do século XIX. Que isso? 1970 já tinha. Em 1970 já tinha calça rasgada para todos os lados. Que isso? Sim, meu irmão. 1970. Antes, eu te provo, antes desse movimento, já tinha calça rasgada. Eu te provo isso. Pesquisa. Que isso? Meu irmão, vai e volta. Porque nada se cria, tudo se copia. E vai, passa um tempo e esquece. Daqui a pouco volta. Volta. Ó, voltou agora a calça aqui do joelho para baixo, abre o sinão. Só que agora tem outro nome. Primeiro era boca de sino, depois era pantalona. Já tem agora outros nomes. Simplesmente muda o nome para sofisticar. Mas é a mesma parafernália. É a mesma coisa. E aí? Tá lá. 1968, 1969, 1970, calça rasgada. Isso é bobeira, meu irmão. Irmãos, a gente ri, a gente brinca, a gente se alegra. Mas o que está na palavra, meu irmão, ai de quem sabe e não cumpre. Porque o julgamento será exatamente esse, dentro ou fora da palavra. A Bíblia diz que os pecadores serão julgados segundo o que está na vida deles nos livros. Então Deus pega a fome e a palavra. Está lá, não pratica a palavra, problema, responda diante de Deus. O corpo é casa de Deus, meu irmão. Deus proibiu fazer marca no corpo. Deus proibiu. A pessoa faz até encontrar Jesus. Depois que encontrou, para. Que isso? Para, meu irmão, para. Agora eu tenho um Senhor. Isaías então disse, ó, o boi conhece o seu possuidor, ele conhece. Tem bicho que é mais obediente do que a raça humana, meu irmão. Ô, coisa séria, é o bicho homem, meu. Bicho mulher. Misericórdia. Fica imaginando o coração de Deus. Por quê? Porque Deus ensina, Ele manda, a palavra dele é dele. Então o que Ele diz é a nossa lei. Aí a gente está vendo, por quê? É impressionante como o ser humano... Irmãos, vou rasgar o verbo. Como tem gente, cabeça fraca, Maria vai com as outras. Tá todo mundo usando, eu não sou todo mundo. Tá todo mundo fazendo, eu não sou todo mundo. Por que o cristão não se assume mesmo? Deus não fez ninguém, não tem 2 seres humanos gêmeos idênticos, tudo bem, mas olha que a mãe e o pai conhecem. Cresce um pouquinho, papai e mamãe sabem quem é quem. Papai e mamãe sabem quem é quem. Por que o cristão tem isso mesmo? É por isso que o diabo pega muitas vezes o cristão de bobeira. Por quê? Porque não seguia pelo Espírito de Deus, pela palavra. Seguia pela moda, seguia pela sociedade, seguia pelos outros, seguia pelos costumes, seguia pela língua disso, daquele, desse ou daquele outro. Por que tem tanto cristão que tem pavor, tem medo de doença que desmonta, meu irmão? Tem gente que tem uma paranoia. Às vezes você vê na televisão esses anúncios, né, sobre prevenção disso, daquilo. Você vê, meu Deus, parece uma loucura. A pessoa tá... Eu vi uma família que, além de colocar todos os repelentes, compraram um véu para botar em todas as camas, em todos os lugares, e de dia assistindo televisão dentro do véu. Porque, não, para o mosquito não me pegar. Mas não passou repelente? Passou repelente. Meu Deus, tem misericórdia. Aí uma cegueira violenta que não sabe que o medo abriu a porteira e o medo deixou nas trevas, está nas mais densas trevas, a porta está aberta, o véu não está valendo porcaria nenhuma, porque vai dormir, pelo furinho do véu entrou o bicho. Ele joga lá, que, né?
o alfinete dele no fio do buraco. Não, gente, pelo amor de Deus, me poupa. Reveste da armadura, meu irmão. Pensa como Deus pensa. Veja como Deus manda você ver, como Ele te mostra. É coisa séria, irmãos. O cristão, tem hora que o diabo zomba, porque o cristão fica igualzinho o pecador, até pior, meu irmão. Revestivos de toda a armadura de Deus, toda, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tem cristão que não sabe nem o que é cilada. Que é isso? Não sabe o que é cilada. Bate boca com o professor, termina o dia péssimo, perseguido, dali em diante vai ser perseguido, e não percebeu que aquele foi o dia mau dele, que aquela foi a cilada em que ele caiu. Por quê? Porque não soube calar a boca. Muitas vezes, irmãos, de boca fechada, o cristão, ele está abrindo os seus caminhos. De boca fechada, ele está literalmente acalmando os mares na vida dele. Tem cristão que é muito bobinho, irmãos. E a pessoa chega: pastor, ora por mim. Eu estou passando uma luta na minha família, estou passando uma luta no meu local de trabalho, me ajuda em oração, porque eu não aguento mais, faz alguma coisa. E reclama, e murmura. Você diz: o que você está fazendo? Pastor, tem hora que não dá, né? Tem hora que a gente tem que desabafar, tem que soltar a língua. Aí eu digo: bota a língua dentro da boca. Bota a língua dentro da trincheira, pega os dentes e fecha. Deixa ela lá dentro. Deixa ela quietinha. Por quê? Porque de repente você não sabe, mas vai soltar um veneno. E aí você vai arrebentar com muita coisa. De repente você solta. Amém, Jesus? De repente você solta faíscas pela sua língua. Que é isso? Solta faíscas, solta fogo, incendeia o seu território. Dali em diante vai para um local de trabalho incendiado. E aí? Está tudo na Bíblia. A nossa base é aqui. Passa um pouquinho e vai em Tiago. Capítulo 3. Versículo 8. Quem lê comigo? Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode. Está cheio de quê? Cuidado para você não envenenar o seu casamento. Okay? Cuidado para você não envenenar o seu casamento. Tem casamentos que estão agonizando. Que é isso? Agonizando. Estão agonizando. A estrutura do casamento está desmoronada. O casamento está enfermo, agonizando, quase à morte, quase morto. Quer recuperá-lo? Então vamos curar, vamos resolver esse veneno que já foi jogado, e não vamos jogar mais veneno. Por quê? Porque a língua tem veneno. A língua tem veneno. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Se reveste de toda a armadura de Deus, para que você consiga resistir naquele dia mau. Se você está vendo que você está percebendo que a conversa está tomando o caminho, o rumo da contenda. Você está percebendo. Você está percebendo que a pessoa que não está concordando com você, se você está certo, claro que você tem que segurar o que está certo. Mas muitas vezes, irmãos, é no silêncio que se ganha a batalha. Você fala o que tem que ser dito e segura. Por quê? Porque a verdade prevalece contra a mentira. Mas tem gente que quer contradizer a verdade. E aí? E aí a coisa começa a tomar o rumo, os dois, joga lá, joga cá, choca e vai entrar num caminho. Vai entrar num caminho. Contenda. Não vai terminar bem. Então Deus diz: olha, para de jogar o veneno. Ou não, incendeia a coisa. No versículo 3, no versículo 6, fala do fogo. Quem lê comigo o versículo 6? A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza.
Vocês sabem que uma pessoa irritada, ela pode perder o bom senso. Sim ou não? Uma pessoa irritada pode perder o bom senso. Ela perde o bom senso. Casamento, vizinhos, local de trabalho, trânsito, seja lá onde for. A contenda acirra os ânimos. Como é que uma pessoa fica emocionalmente descontrolada? Irmãos, o Espírito Santo trabalha em nós para nos refrigerar por dentro, ao ponto de você ter uma estrutura emocional em que você se preparou e segura. O que vem de fora não te abala, não entra, não mexe. Eu costumo dizer, põe filtro nos ouvidos. O que fazer se alguém me ofende violentamente? Espera aí, eu tenho que tomar uma posição. Nem sempre. Muitas vezes o silêncio já foi a resposta. E há momentos em que o Espírito Santo diz a resposta branda, desvia o furor. Mas para discernir o momento e saber o que fazer, só pelo Espírito Santo que vai nos dirigir. Mas o cristão não se envolve com o Espírito Santo. Não busca o batismo no Espírito Santo, não se reveste do Espírito de Deus, não tira tempo para estar diante de Deus e depois quer ter estrutura? Não tem. Muita gente não tem estrutura, irmãos. Às vezes a pessoa começa o dia bem, termina pessimamente mal, termina tristemente. E isso sendo de Jesus quando ele segura a vida, né, meu irmão? Porque quantos perdem a vida por um momento? A língua também é um fogo. Versículo 6, a língua também é um fogo. Pensa nisso, meu irmão. Tem hora que o cristão, ele incendeia o seu momento. Ele incendeia a pessoa com quem ele está discutindo ou com quem ele está em contenda. Incendeia. A língua é um fogo, você tem que ver. Às vezes você pode estar queimando o coração da sua mulher, você pode estar queimando o coração do seu marido. Tem que queimar de amor, meu irmão, não é do fogo do inferno. Isso é coisa séria, irmão. A forma de relacionamentos. Irmãos, se nós atentarmos bem para a armadura, você vai ver que tudo que vem antes do versículo 12, ele vai bater exatamente lá. Não luta contra a carne e sangue. Ou seja, se reveste para você lidar com qualquer tipo de pessoa. Porque você vai deparar com o inusitado. Você vai encontrar uma pessoa grosseira. Como eu disse, às vezes é no trânsito. Às vezes é num recinto, em determinado lugar. Gente, a gente vê pessoas discutindo dentro de um supermercado por causa de uma besteira. Porque uma discorda da outra. Qual é o problema, meu irmão? Deixa discordar à vontade. O mundo não tem que viver a meus pés. Eu não tenho que ser o centro das atenções. Eu não tenho que querer que todo mundo concorde comigo. Para com isso. Às vezes você vai pregar a palavra para alguém. Meu irmão, evangélico, tá aquela senhorinha. Ai, minha coluna, minha filha, que esse tempo virou hoje. Ai, eu tô que não aguento de dor. Aí você vem assim, vem com carinho assim. Mas Jesus levou essas dores. Eu sei, conheço a Bíblia, mas a dor é minha, não é sua. Aí você diz assim, fica na paz. E você toma o seu caminho. Que isso, meu irmão, lidar com o ser humano, eu digo, só Deus, só o Espírito de Deus consegue lidar com cada ser humano, porque raça que somos nós, misericórdia. Que coisa difícil é lidar com o ser humano, sim ou não? Coisa difícil é lidar com o ser humano, irmãos. Por que a estatística mostra que o número de divórcios tem crescido assustadoramente? Por quê? Porque as pessoas se entendem muito bem. Pelo amor de Deus, meu irmão. Voltando na armadura. Então, versículo 11. Você vê o 10 até o 12. Então, o 11 de novo, revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Então, irmãos, o diabo pode sim ter uma cilada armada no dia seguinte, no local de trabalho, numa vizinhança, numa relação até de amigos.
Pode sim, irmãos. O diabo ele arma as ciladas. Ele arma as arapucas dele. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.